Um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde estima que de 1/3 a metade da população exposta a uma pandemia apresenta manifestações psicopatológicas, ou seja, episódios depressivos, reações de estresse agudo, comportamentos violentos e outros problemas. Será que no Brasil estes também são os resultados causados pelo novo coronavírus? A BHUP está há um mês coletando relatos emocionais da população, com o objetivo de avaliar o estado emocional dos brasileiros conforme a pandemia avança em nosso país. Um exemplo do que a gente tem feito é exatamente avaliar esse estado emocional após algum estímulo, após uma propaganda que as pessoas assistem. Então a gente consegue fazer tudo isso via mobile, com as pessoas em casa, e a gente consegue avaliar como foi digerido emocionalmente aquele estímulo. Entre os dias 27 de março e 19 de abril, pedimos a 4.000 entrevistados por todo o Brasil que nos contassem como estão passando essas últimas semanas e quais os sentimentos que eles estão experimentando em relação ao novo normal que está surgindo com tantas mudanças que estamos experimentando. Eles nos responderam por áudio em nossa plataforma mobile de pesquisa. E seu processamento foi feito com ferramentas analíticas de neurociência afetiva e inteligência artificial. A nossa rede de métodos, a neurocientista Thalia Félix, faz uma análise do que encontramos nestes depoimentos. O relato em áudio que os entrevistados nos deram sobre os sentimentos e emoções experimentados no decorrer da última semana tem como protagonista a palavra medo. Apesar de serem utilizadas com menos frequência, as palavras emocionais preocupação, tristeza, ansiedade também permanecem constantes nos relatos ao longo deste último mês, mas vale notar que a palavra esperança, que nas primeiras semanas se mantinha bem discreta, ganhou força nos relatos da semana passada. Para analisar o grande volume de emoções, nós utilizamos uma espécie de corpus afetivo linguístico, um compilado de palavras e emoções, expressões emocionais da nossa língua, que foi aplicado a centenas de mensagens recebidas e decodificadas através de inteligência artificial. A análise que a gente fez não é uma simples nuvem de palavras. Tampouco a pergunta que a gente fez foi simplesmente me liste suas emoções da última semana. Isso porque a maneira como eu descrevo medo, preocupação, ansiedade é diferente da maneira como você descreve, da maneira como meu irmão descreve, como o meu esposo descreve. Isso porque a gente aprende a nomear as nossas emoções. Emoções são estados físicos, são alterações físicas do nosso corpo, e a essas alterações a gente aprendeu a nomear. E esse processo de aprendizagem, ele é muito variável, culturalmente, e de acordo com cada pessoa. Então, o que foi feito, na verdade, foi meses de estudo, de pesquisa junto com a Universidade Federal do ABC, em que a gente definiu, a gente estudou qual é a probabilidade de determinada palavra significar um estado emocional físico. Então, a cada palavra a gente tem essas probabilidades e assim a gente constrói esse mapa emocional. Desenvolvemos uma rede semântica que relaciona o discurso emocional captado nos áudios às emoções centrais dos brasileiros. Essa rede revelou a predominância de sentimentos como ansiedade ou aflição, tristeza, solidão ou abandono e medo. Isso na primeira semana. Na semana seguinte, o medo diminui um pouco e a ansiedade dá mais espaço à tristeza e solidão, momento em que o isolamento social se pratica com mais frequência em todo o país. Na semana seguinte, a tristeza traspassa a ansiedade e fechamos a última semana com o aumento da ansiedade e do medo, muito relacionada provavelmente às notícias de forte progressão do contágio no país inteiro. O que a gente desenvolveu para entender emoções em escala não existe no português. E o que a gente fez, na escala que foi feita, não existe no mundo. Ou seja, não existe um dicionário afetivo, um léxico afetivo
com a escala que a gente desenvolveu e integrando inteligência artificial, como a gente fez aqui na BeHup. Para atestar a validade do modelo semântico que desenvolvemos, aplicamos o Instant Reactions. É um método onde o participante é guiado por 18 emojis e escolhe qual ponto do plano melhor representa seu estado emocional preponderante. Da esquerda para a direita, as expressões dos emojis variam de menos agradável para mais agradável. De baixo para cima, variam em relação à intensidade da expressão emocional. Usando o Instant Reactions, perguntamos aos entrevistados qual o sentimento ou emoção que mais prevaleceu nas últimas semanas. E observamos um resultado que corrobora os dados obtidos via inteligência artificial. No início da coleta, há mais ou menos um mês atrás, vimos que a maioria das pessoas diziam estar sentindo emoções negativas, representadas ao lado esquerdo do nosso plano afetivo. A maioria das pessoas dizem que essas emoções negativas são de baixa a média intensidade, como tristeza, solidão e medo. Assim como na análise do léxico afetivo, conforme as semanas passam, essas emoções vão dando um pequeno espaço a emoções um pouco mais positivas. Isso acontece sem que as emoções negativas percam o seu protagonismo. A intensidade das emoções no terceiro quadrante do nosso plano continua dominando as percepções. Na última semana, aquele pequeno volume de relatos positivos voltam a reportar experiências emocionais mais negativas, migrando para o lado esquerdo novamente. Todos os dias levantamos informações sobre as mudanças de hábitos dos brasileiros e estudamos suas emoções apoiados em ciências comportamentais e tecnologias em meio a esse novo cenário. Por que isso é importante para as marcas? Bom, emoção é o drive básico de ação, de comportamento. A gente compra de maneira diferente quando a gente está angustiado, quando a gente está com pressa, quando a gente tem um compromisso, ou quando você está simplesmente passeando, né? E também a gente compra diferente quando a gente está deprimido. Então, entender esse estado básico emocional de uma população, de um target, é crucial para saber se comunicar com o seu target, né? Ainda mais numa situação como a gente está vivendo hoje, não dá para comunicar como se nada tivesse acontecido. Então, entender como estão as emoções é extremamente crítico para saber como se comunicar. Quer saber mais? Acompanhar as atualizações? Acesse o nosso site www.behup.io.